Olá, olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de líquidos corporais, né? E um dos primeiros conteúdos que a gente vai trabalhar é o conteúdo de espermograma. Então, depois desse espermograma, que a gente vai entrar nos líquidos nos outros líquidos preciosos, né? Como o líquido pleural, pericárdico, sinovial, amniótico, né? E assim vai. Mas então, o primeiro deles, né, pra gente trabalhar, vai ser o espermograma, ou que vocês podem encontrar também com o nome espermocitograma. É a mesma coisa, né? Então, espermograma ou espermocito, né? Células, grama, contagem. Então, a contagem de células espermáticas, né? De espermatozoides que tem naquela amostra, né? E a gente vai ver que esse exame é dividido em partes, né? Dentre elas, temos o exame físico, né? O microscópico, o morfológico, o químico existe também, né? Dosagem, frutose e ácido cítrico. E aqui, além do microscópio, o morfológico, que vai ser uma aula à parte, tá? Bom, então para a gente começar falando, não podemos deixar de dizer que estamos tratando de um material que pode estar contaminado, né? Então, é sempre válido que a gente comece falando sobre a questão da biossegurança para trabalhar com esse material. Então, o esperma, ou líquido seminal, ele apresenta um alto potencial infectante e por isso sempre deve ser manuseado com um extremo cuidado, né? Então, para isso é que a gente precisa utilizar de todos os EPIs, então luva, né? Máscara, jaleco, tudo porque esse material ele pode sim conter, né, vírus, né? Então pode ter ali, por exemplo, o vírus HIV, né? Que mesmo que a gente saiba, né, que só o contato ali com a mucosa estando íntegra não vai ter essa transmissão, né, ela íntegra, mas a gente precisa dizer que contém, né, então contém vírus, por exemplo, da hepatite, do HIV, pode conter, né, e bactérias. Então, por isso, temos que sempre lembrar sobre a questão da biossegurança para trabalhar com espermograma, né. Então, é necessário que as luvas estejam ali sempre nas mãos, né? Para que a gente esteja protegido. Bom, vamos lá então. Tempo de vida. Quanto tempo dura esse tipo de material fora, ou, né, fora geralmente da superfície corporal, né? Então, fora do corpo, aqui eu trouxe uma referência, né? Que fala pra gente que dura no máximo ali 2 minutos. Existem outras referências que falam que ele dura um pouco mais, mas a questão é que ele fora do corpo dura questão de minutos, né? Às vezes pode, obviamente, variar um pouco mais, mas o que se sabe, né? O que sabe-se, é que fora do organismo ele não tem condições de sobrevivência e é por isso que ele dura muito pouquinho, né? Então, numa superfície qualquer aí, ele vai sobreviver por pouco tempo, né? Já dentro do corpo, o período médio de sobrevivência é entre 48 a 72 horas, né? Após ter ocorrido um processo ejaculatório, né? Então, dentro do corpo, obviamente, como ele tem condições mais necessárias, né? Condições mais viáveis, né? De sobrevivência, ele consegue sobreviver aí por 2 a 3 dias dentro do organismo muito bem, né? Porque ele vai ter ali nutrientes para sobreviver e tudo mais. Existem literaturas que relatam que os espermatozoides mais poderosos podem sobreviver até, no máximo, 5 dias. Então, aqui a gente está falando entre 2 e 3 dias, né? Mas existem literaturas que trazem que, dependendo do tipo do espermatozoide, né? Ele pode, sim, sobreviver até 5 dias. Então, é um tempo bem prolongado, né? E o que leva a esse aumento, né, das condições de sobrevivência dele? Então, as condições do ambiente feminino, então o muco, por exemplo, quanto maior a quantidade de muco, né, ele gosta desse muco, né, o que faz com que ele
seja conduzido também. Então, o muco, quanto mais muco, né, mais isso influencia na sobrevivência. A própria saúde do homem, né, quanto melhor for essa saúde, obviamente que mais ele vai sobreviver. A ingestão de vitaminas, então tudo isso são fatores que propiciam um tempo de vida maior do espermatozoide dentro do organismo, certo? E quanto tempo, aqui a gente está falando que quanto tempo ele vive ali dentro, né? Mas em quanto tempo acontece a sua produção? Algumas literaturas trazem pra gente que a produção do espermatozoide acontece em aproximadamente cerca de 70 dias. Então, assim, a gente vai ver mais lá na frente todo o ciclo, né, que acontece de vida do espermatozoide para que ele seja formado, né? E então, para que isso aconteça, é necessário cerca de 70 dias. Então, é um processo demorado, né? Só que que em contrapartida, se a gente pensar que nesse tempo de 70 dias serão produzidos milhões, né, de espermatozoides, então, assim, obviamente que nem todos os espermatozoides vão morrer juntos, né? Então, obviamente, não vai faltar. Então, são produzidos milhões aqui, né? Então, alguns são, logo que alguns estão sendo eliminados, outros já estão sendo produzidos, né? Amadurecidos e passando por todo o processo. Então, leva cerca de 70 dias. E aí, quando nós falamos nos passos, né, para que ele seja analisado, a gente lembra daquela partezinha de controle de qualidade. Então, a gente sempre fala nas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Então, o que faz também com que uma análise de um espermograma possa ser bem realizada, né? Então, um desses fatores é que o paciente ele precisa sempre receber as instruções fáceis de serem entendidas, e vou até grifar, se possível, por escrito, né? Porque a partir do momento que o paciente recebe as instruções por escrito, ele lembra, né, de que maneira que eu devo proceder para fazer esse exame. Que às vezes fala ali naquele momento e logo ele esquece, né? Então ele passa a se lembrar. Nessas instruções, o que deve estar contido? Então, a forma de coleta, né, que a gente vai falar ali já. O tempo de entrega, né? Quanto tempo ele tem que entregar ou de que maneira a gente vai ver, né, que é o mais ideal. Se houve perda de material clínico, o que a gente tem que fazer, o que ele tem que fazer, e a temperatura de transporte, além do horário da coleta. Então, todas essas informações são úteis e são importantíssimas que o paciente as receba, né? É possível, como a gente disse, por escrito, para que ele não se esqueça de nenhuma delas. Porque, por exemplo, um material, um espermograma que foi colhido de maneira errada, pode muito bem afetar no resultado, né? E aí a gente não vai saber se esse resultado é próprio do paciente ou é por um erro de coleta mesmo, né? Então, as instruções ainda devem esclarecer sobre higiene, né? O paciente precisa, então, fazer a higienização do órgão, além de não poder, né, de que é proibido o uso de lubrificantes, né, no momento da coleta. Não pode ser realizado o uso de preservativos, nem o famoso coito interrompido, né? Além do que o paciente precisa receber do laboratório o frasco apropriado. Geralmente, o frasco mais apropriado que é recomendado é o frasco de vidro, mas muitas vezes, né, tem laboratórios que ainda aceitam o frasco mesmo de plástico, né? Aqueles frascos semelhantes aos frascos de urina mesmo. Outro ponto também que deve ser instruído sobre o uso de medicamento que ele esteja utilizando, para que o exame está sendo feito, né? É para controle de vasectomia, é para avaliação de fertilidade ou esterilidade, né? E a história médica, né? A história clínica pregressa do paciente, né? Qual que é a história que ele conta ali por trás daquele espermograma, né? É um pré-nupcial ou não? E para a gente finalizar essa parte, quais as instruções então da coleta? Como eu disse lá atrás, o frasco geralmente é um frasco de vidro ou de acrílico, né? São os mais recomendados para que não haja interferência no exame. É necessário que oriente o paciente para anotar a hora da coleta, né? Então, por que ele tem que anotar a hora da coleta? Porque depois que ele entregar, é necessário que o responsável pela análise avalie, né,
se houve dissolução do coágulo ou não, porque é normal o líquido seminal coagular. Sim, é normal. No entanto, também é normal que em prazo de 30 a 1 hora, 30 a 60 minutos, aquele coágulo se desfaça, se dissolva, né? Então, é necessário que o paciente ele relate qual foi o horário que ele colheu. Ele colheu a amostra foi às 8 da manhã. Então, até às 9 horas, esse coágulo tem que ter se desfeito, né? Então, tem que estar mais liquefeito, né? Então, é necessário que ele seja instruído sobre isso. E observar o aspecto do líquido após a coagulação. Aqui a gente tem uma fotinha, né, assim, de um possível local, né, que pode ser feito, né, a coleta, né, do material, né, do paciente. E, bom, e além disso, o paciente ele pode também ser instruído de observar qual foi o volume, né, saber às vezes se não teve perda de material ou não, e a qualidade e o volume, e esse volume e qualidade do sêmen também depende do grau de excitação do paciente, né? Obviamente que conforme o local, por exemplo, né? Então, o local do ambiente e as condições de coleta podem contribuir para um bom volume, uma boa qualidade, ou do contrário, né? Então, se porventura o paciente tem que colher no banheiro, né? Então, o banheiro que é um local às vezes pequeno, né? E que esse banheiro fica próximo de uma recepção, o paciente pode se sentir constrangido quanto a isso. Então, ele se sentindo constrangido, muito provavelmente que o volume e que a qualidade desse líquido seminal que está sendo liberado, né? Seja pouco, seja ruim, né? Então, pouco volume ou qualidade ruim, né? Então, quando isso acontecer, independente das condições, é necessário que o médico solicite, né? Pelo menos mais outra coleta, com um intervalo entre 15 dias a 3 meses entre as coletas, para que o médico consiga avaliar se de fato aquele volume ejaculado dele. Então, por exemplo, a gente sabe que o volume normal gira em torno de 2 a 5 ml. Então, suponhamos que o paciente conseguiu ejacular por volta de meio, né, 0,5 ou 1 ml, que é uma quantidade abaixo da referência, né, que a gente usa. Então, o que será que levou a isso? Será que isso é tipo próprio do paciente ou foi um constrangimento que ele teve no momento da coleta, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Aí é para isso que o médico pede, então, outra coleta nesse meio tempo, certo? Bom, então é isso, pessoal, para a gente começar um pouquinho sobre espermograma. Anotem tudo aí que vocês acharam. Eu sublinhei alguns pontos principais, anotem esses pontos para que depois a gente possa discuti-los, né? Então é isso, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa parte inicial. E até o próximo encontro. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Forte abraço!